A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Ricarte e vamos uma vez mais para uma breve meditação de um texto bíblico. Desta feita vamos estar pensando no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo número 5, versículos 21 em diante. Olha o texto bíblico. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Agora vamos dar um salto ali para o versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choraram muito pranteavam. E entrando disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Nós estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida do texto sacro, do texto bíblico, onde nós vemos a situação de uma menina de apenas 12 anos de idade, que já tinha até mesmo perdido a sua vida. Mas o que eu quero pensar com os amados ouvintes nesta oportunidade não é simplesmente o fato da menina ter passado por essa situação, mas o que na realidade eu quero pensar com os senhores e senhoras que me ouvem e me assistem é o fato de Jairo, é olhar o lado de Jairo. Jairo, na realidade, diz a Bíblia que ele era um príncipe da sinagoga, ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga nada mais é do que o local onde os judeus se reuniam para praticar a sua tradição religiosa. E Jairo era, na verdade, um dos príncipes daquele lugar. Um homem muito religioso, um homem que tinha todo o seu conceito a respeito da sua tradição religiosa. E ele sendo um homem desta forma, um homem deste jeito, Jesus pregando o evangelho do reino de Deus, ele veio justamente confrontar toda esta religiosidade. E todos os religiosos da época foram contrários a Jesus. Os religiosos da época criticaram o ministério de Jesus, chamando de farsante, de falso profeta. Alguns até mesmo chamaram de blasfemo. Agora o que eu quero pensar é o lado de Jairo. Era aquilo que Jairo estava vivendo. Quantas vezes Jairo criticou Jesus? Quantas vezes Jairo, sendo religioso, o chefe da sinagoga, um dos príncipes da sinagoga, falou contra o ministério que Jesus estava desempenhando? Quantas vezes certamente ele o chamou de farsante, de mentiroso, de impostor, de falso profeta. E agora ele está numa situação complicada, porque a sua filha, a menina de apenas 12 anos, está numa situação tão complicada. E quem sabe no início da sua enfermidade, alguém até falou para ele levá-la a Jesus. No entanto, por conta da sua religiosidade, ele não quis levá-la. O seu orgulho não deixou. A sua tradição religiosa não deixou. Tudo aquilo que ele significava foi um empecilho para que ele não pudesse fazer. Mas teve um momento, teve um dia que essa menina estava à beira da morte, quase que morta,
E daí ele rompeu a sua tradição religiosa, o seu orgulho. E diz o texto bíblico algo muito interessante, que quando ele encontra com Jesus, ele não simplesmente falou com Jesus para ir curar a sua filha, mas diz o texto que ele prostrou, que ele ajoelhou aos pés do Senhor, aquele que era contrário ao ministério de Jesus, aquele que há muito tempo criticava aquilo que Jesus estava fazendo por ele ser religioso. Agora ele não vê a sua religiosidade, ele não vê a sua tradição, ele não vê a posição de príncipe ou de principal da sinagoga que ele tinha, mas ele vê a sua necessidade. E ele entende que o seu dinheiro, com o seu prestígio, que os seus recursos não foram capazes para salvar a sua filha. E daí ele chega até Jesus e se prostra diante dele. E ele recebe, você sabe que ele recebe o milagre da parte de Deus, o milagre da parte de Jesus. Jesus vai até a casa de Jairo. Ali havia uma grande multidão chorando. Porém, Jesus retira todas aquelas pessoas daquele lugar, toma aquela menina nas mãos e devolve ela com vida a Jairo, a sua esposa e a sua família. A menina quase que ela não tem solução alguma por conta da ignorância religiosa, da falta de temor, da falta de humildade de um homem chegar aos pés de Jesus. Nessa breve reflexão, o que eu quero dizer para você é justamente isso. Não permita que a circunstância piore. Não permita que algo ruim acabe com a sua vida, mas vá aos pés de Jesus. Se encontre com Jesus. Se dobre a Jesus. Se humilhe ao Senhor. A ideia é, não deixe a menina morrer para chegar até aos pés do Mestre. Mas tem uma necessidade, tem um problema, tem uma dificuldade. Vai lá e se lance aos pés do Senhor. Porque o próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ainda que quando Jesus chega na casa da menina, ela já tinha morrido. Mas ainda bem que Jairo chegou ainda há tempo, ainda na última hora, aos pés do Senhor. Então não deixe a menina morrer, mas antes da tragédia, chegue aos pés de Jesus, porque ele tem um milagre para fazer na tua vida, na tua casa, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe. Não deixe a menina morrer. Em o nome de Jesus.